Oi, o Censura está começando agora. Doença crônica, sistêmica, inflamatória, não contagiosa, cercada de muito preconceito. Assim é a psoríase. Cerca de 2% da população mundial sofre com a doença e com a falta de informação sobre ela. É sobre a psoríase que vamos conversar com a dermatologista Luna Azulay. Fim de ano, 13º salário chegando, um alívio para muita gente. Uma pesquisa da Associação Nacional dos Executivos em Finanças mostrou que a maioria dos trabalhadores vai usar esse benefício para pagar dívidas. Nós vamos saber o que pensa o economista Luiz Carlos Ewald sobre a utilização do 13º e, se você não tem 13º, como se livrar de alguma eventual dívida. Você sabe quando é que uma empresa pode incluir o nome de um devedor nos cadastros de serviços de proteção ao crédito? O advogado José Alfredo Lyon vai explicar para a gente como as empresas devem proceder até que possam considerar uma pessoa inadimplente e incluir o nome dessa pessoa em cadastros como o SPC e o Serasa. Simplificar a própria vida tem sido a prioridade de várias pessoas. Em algum momento, elas se sentem descontentes com a vida que estão levando e resolvem dar uma guinada em busca da felicidade. Por uma Vida Mais Simples é o livro escrito pelo André Calduro D'Angelo e traz histórias de pessoas que resolveram ter mais tempo para si mesmos e para o que realmente importa para elas. A música de hoje fica a cargo da cantora Verônica Sabino. A Verônica está lançando o CD e DVD Esse Meu Olhar, com um repertório de primeira. Tem Maísa, tem Milton Nascimento, Bossa Nova, Jovem Guarda. No novo trabalho, a Verônica conta com a colaboração para lá de especial do compositor Roberto Menescal e da atriz e diretora Estela Miranda. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por e-mail, Twitter, Instagram e Facebook. E eu começo falando sobre psoríase, até porque hoje é uma data sobre a conscientização da doença, né? Que hoje, dia 29, é Dia Mundial e Nacional da Psoríase, que é exatamente para você divulgar, informar e eliminar o preconceito. Quer dizer, as pessoas, às vezes, não sabem o que é psoríase, né? Então, eu trouxe algum material, se você quisesse mostrar, lesões vermelhas que descamam, que fazem pó em volta. Então, a pessoa senta no ônibus, vai fazer o quê? Vai sair de perto. Ah, isso é contagioso? Não, você já disse que não é contagioso. Então, para isso, as pessoas se agrupam. E aí, na Sociedade Brasileira de Dermatologia, nós temos um grupo que estuda, debate, divulga e os pacientes também se organizaram. Então, nós temos associações de pacientes em vários lugares do Brasil, inclusive aqui no Rio de Janeiro. Então, nós divulgamos para que as pessoas não se tratem de forma equivocada, não caiam na conversa do charlatão e procurem realmente um médico dermatologista da Sociedade Brasileira de Dermatologia que vai saber orientar. E não é preciso ir para consultório particular apenas. Vários hospitais credenciados da sociedade têm ambulatórios especializados para tratarem da doença. A gente tem aqui umas fotos. Tem fotos mais significativas, mas eu vou ficar com essa, porque uma mostra o bumbum, a outra o peito e tal. Podem me criar algum problema, então vou ficar mostrando essas, ok? Mas aí então é vermelhidão, descamação, e às vezes assim, dá na unha, aí a pessoa pensa que é micose, vai tratar como micose, não é. Dá na articulação. E principalmente você pode ter, junto com a psoríase, pressão alta, diabetes, colesterol alto. Então, na realidade, o dermatologista, ele abre uma porta para o paciente, que é para que ele possa entender que a doença dele não é apenas uma descamação na pele, pode ter muito mais do que isso, e precisa, às vezes, da colaboração com o reumatologista, porque vem com artrite, vem com lesão no couro cabeludo, enfim, pode piorar na gravidez, pode... Existem vários aspectos da doença e é preciso que as pessoas se informem. E, para isso, as associações de pacientes também funcionam muito bem. Posso falar que aqui no Rio de Janeiro existe uma, que é a Psoriese. Todo último sábado do mês, nós nos reunimos na Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, que é uma reunião gratuita, ninguém paga coisa alguma, e lá a pessoa pode se informar. E às vezes tem pessoas que vão lá que nem têm psoríase na realidade, mas não sabiam que não tem.
e outras que acham que não tem nada demais e, na verdade, é a doença chamada psoríase. E dá em criança também, né? Dá em criança Olha também, que e a gente pena tem visto... que dá, que dó que dessa E olha, forma. e a gente tem visto mais crianças, sabia, ultimamente. Fatores como estresse, infecções... Mas em criança também, estresse... Não, mas aí tem vários outros fatores. Tem o fator genético, que pode influir, não é muito, mas pode. E tem a parte de infecção. Então, em criança, infecção por estreptococo, que às vezes dá na garganta, enfim, pode desencadear a psoríase na criança. E alguns medicamentos também podem desencadear a psoríase. Ah, é? É. E uma alergia, ela pode ser confundida com psoríase? Pode. Ó, até sífilis pode ser confundida com psoríase ou psoríase ser tratada como sífilis e vice-versa. Pode. Porque as lesões são vermelhas, descamam, podem coçar, então pode parecer alergia. E, na realidade, aí a pessoa vai num médico, num colega, alguém que não sabe exatamente o que é psoríase. A pior coisa que pode acontecer é dar cortisona para a pessoa, porque aí a psoríase some e depois ela vem que vem que vem. Então, tem que se tratar com pessoas que sabem do que estão falando. E, para isso, nós, dermatologistas da Sociedade Brasileira de Dermatologia, conhecemos o assunto. Existem vários ambulatórios, volto a falar, no Brasil inteiro, que tem áreas especializadas para psoríase, cada vez mais, porque parece que cada vez mais você tem paciente com psoríase. E tem criança alguma explicação para isso? Não, né? Ó, uma, provavelmente, estresse. Eu acho que o estresse é um fator importantíssimo. A pessoa pode estar sem nada, de repente sofreu um assalto na casa, aconteceu alguma coisa importante, vem a psoríase, vem que vem. Ah, tá. O estresse seria um gatilho. Estresse é um gatilho. São os gatilhos, exatamente a expressão é essa, são os gatilhos. Além disso, o estilo de vida. Então, obesidade, colesterol alto, diabetes, hipertensão, são fatores que estão interrelacionados com a psoríase. A gente pode considerar que é uma doença autoimune? Não, não é autoimune. Ela diria assim, ela é inflamatória e imune. Ela é totalmente mediada pela imunidade. Isso é uma realidade. Mas ela é mais inflamatória. Quando a gente fala que é autoimune, é porque tem alguma parte do nosso corpo que já está identificada e que nós lutamos contra ela mesmo. Com relação à psoríase, a gente ainda não sabe. Não sabe exatamente o que desencadeia. Porque eu conheço pessoas assim, que depois de um tempo de amizade e tal, aí mostram, né? Porque tem, assim, em partes que podem esconder facilmente. Então, depois, de repente, elas contam, eu tenho psoríase. Então, é uma mancha aqui, outra ali. Não é uma Sim, coisa mas assim. aí é que tá. E tem gente que tem muita, né? Pelas fotos que eu vi aqui. Exatamente, tem gente que tem muita. Então, se você encaminhar mal o paciente, ele pode, de uma coisa pequena, ir para uma coisa muito, muito, muito forte. Não é uma doença estética apenas de que faz feio porque descama, não é. Pode ser grave. Grave realmente, de precisar internação, de precisar medicamentos complexos. Então, os tratamentos são os mais variados, dependendo da extensão e da gravidade. Então, pode ser leve, moderada e vai subindo, subindo, até os últimos medicamentos, que são medicamentos de alta complexidade, de alto custo também, e que alguns pacientes precisam desses medicamentos. Então, a gente vai na escala subindo. E há como controlar? Sim, há. Isso há. Se a pessoa... Ela para de evoluir, por exemplo, nesse controle? Pode parar de evoluir. E eu sempre digo assim, psoríase é quase como se fosse uma deusa. Você vai fazer um altar e você vai fazer uma oferenda todo dia. Oferendas simples, como uma hidratação da pele, pegar sol. Nós que moramos num país ensolarado, claro que as pessoas que têm psoríase na Áustria ou na Escócia é uma coisa, mas nós que moramos num país em que boa parte tem sol, o sol é um bom tratamento, desde que a pessoa não se queime. Por isso que um dos primeiros tratamentos chama-se fototerapia. Digamos que a pessoa não pode pegar sol. Mas aí você tem as cabines de fototerapia, de ultravioleta, A, B. Mas aí depois vai indo. Então você tem um remédio que é derivado da vitamina A. Aí depois não, é mais complexo. A pessoa tem dor nas juntas, tem artrite. Aí você tem que começar com os imunossupressores, imunomoduladores. E os últimos medicamentos são chamados imunobiológicos, que são os mais complexos, que no Brasil são os mais caros, mas que no Brasil nós temos, a nossa sociedade de dermatologia tem um consenso,
Então, você precisa fracassar 2 tratamentos regulares para poder depois, então, aceder ao medicamento imunobiológico. Então, esse é o trajeto que a pessoa vai acompanhando. Prevenção não há, né? Prevenção, a gente não pode saber exatamente como prevenir, porque você não sabe por que a pessoa vai ter. Mas, se a pessoa tem, digamos que a pessoa tenha uma psoríase discreta, ela tem que estar informada que ela não pode fazer uso de alguns medicamentos, não deveria se expor a certos riscos de algumas infecções, enfim. Mas exatamente a prevenção não existe uma vacina, mas existe educação. E a educação implica em afastar o preconceito. Porque se a pessoa se esconde, ela não vai se tratar, não é? Então, por exemplo, essa camiseta aqui é uma camiseta de uma das nossas campanhas. A sociedade faz campanha, né? Então, exatamente, psoríase não é contagiosa, respeito é. Então, é importante que a gente divulgue, oriente, informe e que as pessoas procurem, quem quiser uma informação a mais, tanto cada estado do Brasil tem um capítulo, uma filial da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Então, pode procurar a Regional do Rio de Janeiro ou de todo o Brasil, pode procurar a Sociedade Nacional e pode procurar as associações de pacientes, que não existem em todos os estados, mas existe em alguma parte, existe. E, volto a dizer, no Rio de Janeiro a gente tem uma associação há mais de 10 anos. Quando se faz uma análise, assim, se faz uma consulta e o médico suspeita da psoríase, ele tem como fazer, sei lá, uma biópsia, alguma coisa para confirmar? Ou só no olhar ele confirma? Na maioria das vezes não precisa de biópsia. Não precisa. Clinicamente você consegue definir. Quando você tem dúvidas, aí sim você vai lançar a mão de exame de biópsia. Mas, em geral, a psoríase ela tem lugares muito característicos, assim, joelhos, cotovelos, couro cabeludo dá como se fosse uma caspa meio grossa, pode dar nas unhas, né? Aí fica parecendo micose. Mas o principal mesmo são placas vermelhas que descamam e que quando a pessoa levanta, às vezes sai aquela escama, aquele pó, enfim. E que pode coçar, sim, aí pode confundir com a alergia, né? E existem outras coisas que parecem. Até micoses, realmente, às vezes parecem psoríase. Mas é raro você precisar de fazer biópsia de pele, entendeu? Bom, vou esperar. Ela é parente da herpes, não? Tem nada a ver. E daquela que ficam umas manchas brancas que passam por aqui assim? Vitiligo também tem não. Nada a ver. Não tem nada a ver. Mas vitiligo é outra doença que também é altamente estigmatizante, né? Quem tem vitiligo, todo mundo olha e fica assim, o que é isso, não sei o quê, né? Então, são doenças. Agora, herpes é infecciosa. Também. Aí é um vírus. Também é uma coisa que vai e volta. É muito com estresse, né? Muito com estresse. Mas depende do herpes. Tem 2 tipos, né? Tem o herpes simples e tem o zoster, que é o famoso cobreiro. Está na moda agora. O herpes zoster agora está na moda. Mas o herpes simples, ele pode ficar indo e vindo, mas herpes da bolha, né? Da vesículazinha, bolinha d'água, água mesmo. A psoríase é seca. A senhora falou que pode ser o tratamento público também. A medicação também é fornecida pelo poder público? É fornecida pelo poder público. Então, uma pessoa de baixa renda consegue se tratar da... Deixa eu explicar uma coisa. Infelizmente, no país, existe uma situação que chama-se judicialização da medicina. Então, o medicamento mais complexo, ainda a gente não conseguiu fazer que seja incorporado na grade do Estado. Ele só é autorizado para quem tiver artrite. Mas é uma visão equivocada, porque quem não tiver artrite e tiver uma psoríase extensa, vai faltar ao trabalho, vai ser gasto se precisar ficar internado num hospital público. Então, é uma visão que o governo tem que entender que esse medicamento, se adequadamente oferecido, vai ser pelo contrário, vai ser uma economia. O problema está em que, às vezes, os medicamentos são indicados sem que o paciente talvez precisasse exatamente. Então, esse é o receio do rombo na economia da saúde. Mas, se houver algo como, por exemplo, uma câmara técnica que vai dizer isso para o paciente, não.
paciente fracassou 2 tratamentos, merece o imunobiológico. Então, não precisaria o paciente entrar na justiça. Hoje, ainda precisa entrar na justiça. Aí, acaba ficando mais caro, porque o governo vai ter que pagar com o preço que está ali na hora. Se já tivesse disponível, seria diferente. Então, o medicamento, o mais caro e o mais complexo, ele só é dado para um grupo de pacientes que tem psoríase. E os outros têm psoríases extensas em placa que não tem artrite, que podem levar o paciente para internação e para coisas mais graves até. Na verdade, ele deveria existir na farmácia popular, por exemplo, chamando assim, né? E só ser receitado se a pessoa já tiver tido o protocolo do fracasso dos 2 tratamentos. Exatamente. Não pode ser nem porque é moda, porque é bonitinho, nem porque eu quero tomar um remédio mais caro. Não pode ser, entendeu? Tem que ser o bem médico indicado. que for tem que ser bem indicado. São remédios por via oral ou por... Não, ele é injetável. Ele é injetável. Tem um, inclusive, que é venoso. E ele é injetável porque ele é uma proteína de alta complexidade. Ele é feito em cultura de célula. Então, realmente é um remédio complexo, mas ele é só injetável, porque é uma proteína. Se for ingerido, ele seria destruído. Então, na verdade, ele é injetável. Agora, existem outros medicamentos que são chamados imunossupressores, que vêm antes dos imunobiológicos, que esses podem ser via oral. Mas, às vezes, também, se o paciente não absorve bem, às vezes tem pacientes que não têm uma compreensão exata do tratamento, então a gente prefere que ele venha no hospital tomar a injeção, entende? Então, tem todas essas nuances de como você acompanhar o paciente e, principalmente, acolher o paciente, porque ele precisa de apoio. O acompanhamento é complexo, né? Chega-se no diagnóstico e aí a tomada de posição, a pessoa tem que participar do tratamento, né? Com certeza. O doente de psoríase. É a história do altar e da oferenda. Ele vai ter que passar o creme, um remédio para poder hidratar a pele dele, vai ter que pegar o sol, vai ter que se propor a perder peso, a corrigir o colesterol se tiver alto. São várias coisas. E psoríase vai muito relacionado com depressão. Do colesterol nisso? Não é que é o colesterol. As dislipidemias, a síndrome metabólica chamada, está relacionada com psoríase. Existe uma inter-relação com depressão, diabetes. E a psoríase, por si só, ela é um risco para a doença cardiovascular. Então, ela é muito mais complexa do que apenas uma coisa feia. Uma doença de pele. De pele, não é. Agora, o dermatologista, volto a dizer, e a nossa Sociedade Brasileira de Dermatologia tem capacidade de absorver esses pacientes. Tem. Que eles não caiam na mão dos charlatães. E a conscientização popular, por exemplo, uma enxaqueca, uma gastrite, todo mundo na população fala assim, eu tenho uma gastrite, eu tenho uma enxaqueca. A conscientização popular em qualquer tipo de camada sobre a questão da psoríase está crescendo cada vez mais. Hoje em dia as pessoas procuram, talvez antigamente as pessoas achavam assim, não tem tratamento mesmo, o que eu vou fazer, deixa para lá. Mas hoje em dia as pessoas procuram tratamento. Então, em todas as camadas você vê que existe mais consciência. Agora, claro, que aquelas pessoas com menor renda, que têm menos chance de se tratar, elas caminham para formas mais graves, porque não tem chance muitas vezes, né? Então, aí fica uma forma mais agressiva da doença, mas que tem tratamento, tem. Aí você pensa assim, tem cura? Todo mundo pensa assim, tem cura? Eu estava louca para perguntar se tinha cura. Tem cura. Eu posso dizer o seguinte, você pode ficar sem nada. Daí a dizer que eu te curei é outra história, mas você pode controlar e o que a Leda falou é certo. O paciente tem que participar. Não é que ele vai chegar, se entregar para o médico, não é assim. O paciente tem um papel ativo,
ele tem que compreender o tratamento dele. Se responsabilizar, né? Com Mas certeza, isso é uma para não abordagem fazer... maravilhosa e nova, né? Na medicina, eu acho. Essa interação do paciente como responsável no processo de cura, de evolução para menos doença e mais saúde. Sim. Achei interessante você falar também da coisa da depressão, da tristeza. Isso mereceria também, demandaria um acompanhamento psicológico para o doente da psoríase, né? Mas às vezes a gente precisa mesmo encaminhar. As pessoas, os especialistas para os quais a gente mais encaminha: psicologia, psiquiatria, reumatologia. Você pode dizer que é uma doença psicossomática? Se eu disser que é psicossomática, é porque simplesmente o psiquismo desencadearia. Mas o psiquismo faz um papel importante na doença. Tanto que tem uma frase que os pacientes falam o seguinte: eu tenho psoríase, mas a psoríase não me tem. Então, isso é um fato importante. Você saber que a psoríase não vai ser dona de você. Então, por exemplo, hoje eu vim até aqui ao estúdio com a presidente da nossa associação, da psoriese. Então, ela, por exemplo, ela toma tranquilamente a situação e muitos... E aí, quando vão na associação, mostram o braço, mostram a perna. Olha, eu tenho psoríase, mas ela não me tem. Então, ela não vai me deixar trancada dentro de casa, ela não vai me deixar metida embaixo, entendeu? Escondida. Não. E com isso diminui a depressão, aumenta diminui a autoestima, depressão, né, claro. A pessoa tem que poder... Assume a vida, né? participa da vida. E, ao mesmo tempo, se estiver agrupada, ela vai perceber que ela não é só no mundo. Que outras pessoas têm o mesmo problema. Isso ajuda imensamente. Imensamente. Vou voltar aí daqui a pouquinho. Agora eu vou fazer um intervalo, tá? Mas a gente vai voltar já já, falando daquelas coisas assim, bem comezinhas. Tipo, conta no vermelho, nome no Serasa, essas coisas assim do dia a dia. A gente volta já já. Sem Censura, o programa da TV Brasil. (29 de outubro). Isso não quer dizer nada, quer dizer tudo, que além do dia de combate à psoríase e de visibilidade da doença, se você for a qualquer shopping center, você vai ver que é outubro, mas já é Natal. Já tem Papai Noel pendurado para tudo que é lado, né? Caixinha de contribuição para o Natal do cara do posto, do restaurante aquilo, enfim, é Natal. É Natal, ainda vai chegar o 13º, mas o fim do ano já chegou. E para quem tem dívidas, todo economista manda quitar as dívidas, não é? Psoríase dá no bolso? Dói no bolso, ela falou que tem remédio Mas dói no bolso, dói no bolso. Ela falou de remédio alto custo. Dá no bolso. Mas aí é um caso sério, não é um caso de consumo de outra bolsa, né? Não tem o vermelho desse tom, né? É uma doença, aí é sério. Chegou o Natal, vai chegar aí o 13º, né? Metade já chegou antes, normalmente. Metade já chegou. É a outra metade em novembro? Ou até dia 20 de dezembro? 20 de dezembro. E agora, José, para onde? Perguntaria o Drummond, né? Seu instante de febre, sua gula e jejum. E aí? E aí? Eu estava falando... Doutor Evald, o doutor Pão Duro, como é que vai? A crise ainda não bateu na realidade de todo mundo. Os engarrafamentos continuam. Não, já diminuíram muito. Muito menos. Eu peguei ontem um táxi. Menos. Gente, para ir para o hospital... Mas para ir para a Barra e voltar, continua. Ah, tem muito menos engarrafamento. Porque o Eduardo Paes existe com as suas obras. Ele existe com as suas obras, mas, na verdade, não, nosso prefeito adora uma obra, vamos combinar. Né? Então, claro que o engarrafamento do Rio de Janeiro continua. Mas todos os engarrafamentos diminuíram, porque todas as lojas diminuíram, o que tem de loja fechada é uma loucura. O Brasil inteiro vende-se, aluga-se apartamento, também muitas placas. Quer dizer, há uma crise, ponto. Temos que dar a volta nela. Vamos tentar. Mas há um momento atual, que é um momento 13º, que teoricamente dá uma aliviada, né? E que certamente vai ser usado para quitar dívidas. E é bom que seja, né? As manchetes do jornal ontem, do Globo, falavam que 46% das pessoas estão fazendo negociação com os credores, com os bancos, né? E com as lojas.
O que é importante em relação às dívidas? E uma ironia. Eu hoje mesmo estive com o meu gerente no banco, perguntando para ele como é que estavam as coisas, a negociação, etc. E tem uma ironia. Se a pessoa não está no SPC ou no Serasa, ou não está inadimplente brabo, não tem negociação. Então, Mas banco é uma coisa horrorosa, né? então o que é Banco importante? só ajuda se você tiver dinheiro para aplicar. Se você precisar de qualquer coisa deles que não seja isso, eles não te ajudam em nada. Meu pai dizia que eu não sei nem gerente para de que banco- serve gerente. É aquele que te empresta o guarda-chuva enquanto não está chovendo. É. Mas se cai um pingo, ele toma o tá guarda-chuva de nublado, você. ele pede o Não guarda-chuva tenha de volta. dúvida. Mas aí o que é interessante? Tem que ter assim um poder, né, de um sangue frio para dizer, então vou ficar inadimplente. Aí chega no banco, Aí tem negociação. e se tiver muito inadimplente mesmo, aí que negocia mesmo com taxa baixa. Então é preciso sangue Mas frio. A gente não pode também aconselhar as pessoas a se endividarem. Não, mas Não é um bom os que já conselho. estão, claro, mas os que já estão endividados tenham sangue frio e dizem, bom, aprendi, já tomei um choque, agora vou ter juízo, mas vou ver a hora certa de negociar com o Mas banco. para tomar juízo é preciso a hora Eu certa sempre para disse, já negociar. disse aqui o seguinte, na hora de negociar, eu disse assim, eu só negocio se tirar todos os juros, aqueles juros malucos do cheque especial, aqueles mais malucos ainda do cartão de crédito, e quero ver o principal. Porque há uma regra. Só negocia não sobre o escrita. principal. É. É legítimo dizer isso? A questão legítima é uma defesa, é para poder se proteger. Na Mas verdade, eles é jogam alguma coisa na gente ou eles isso. Não, aceitam? não. Eu sempre digo que o devedor, depois que já ficou sem vergonha, ele sacou a faca e o queijo na mão. Chega para o gerente e diz assim, olha, eu quero pagar. Se vocês não quiserem me aceitar as minhas condições, eu não pago. Porque E é as, comum... as condições, digamos, é aceitável que eu diga só negocio sobre o principal? É principalmente por causa dos juros. Tá. Os juros que é uma tristeza. Então tem que ter sangue frio para isso e dizer que vai negociar. Que o banco, no fim, in extremis, como dizem advogados, ele vai aceitar. Porque senão não recebe. In extremes é muito bom. Posso trocar ideia com ele, trocar figurinha. Eu tô me coçando aqui ali, Claro, pode respeitando, falar. mas o que acontece com os bancos, eles hoje incham de tal forma a dívida, e eu estou vendo pela área jurídica e não econômica, que há possibilidade de diminuir, e principalmente quando mudar de exercício. Porque ele lança para prejuízo, se eu estiver falando errado, o senhor me corrija, na parte econômica, eles lançam isso como prejuízo, e o que vier R$1 já é lucro no exercício seguinte. Volta. Então, ano que vem. você, no ano seguinte para o banco, então oferecer para o banco, eu vou pagar só o principal e a partir daí a gente até acresce o que você quiser como o que quiser relativo, uma coisinha alguma razoável. coisa como taxa, não há nenhuma ilegitimidade nem irregularidade legal que impeça o próprio banco fazer e ter isso como lucro no outro exercício. Principalmente... Então é negócio, sempre é negócio Para o pro banco, Claro, bom ele só negócio, o aceita esse banqueiro não negócio pra passa para ele, você. O gente. bom banqueiro fica com bom negócio É, o para ele. banqueiro É como sempre ele falou, só faz bom negócio. Quando é lançada a Ele provisão ia ser para... bonzinho, né? Não. Ele não é bonzinho. Quando é lançada a provisão para devedores duvidosos, aquilo abate por aquele tempo no lucro e ele não paga imposto de renda sobre essa parte. E o que É uma vier no renda que ele banco- não teve. O banco, porque ele não tem, porque não recebeu. Então é negócio para ele só. É ele fazer uma provisão cautelosa. Ele já faz, né? Faz. Ele já conta com essa inadimplência. Exatamente. E desconta e todos os outros depois na hora de conceder. Agora, se você já está endividado, o Natal vem aí, você não quer deixar de consumir, eu sei que você vai mandar todo mundo comprar presente dia 26 de dezembro, que eu conheço você. Não, melhor, fazer só amigo secreto, inclusive na família. Amigo oculto, um Ele amigo piorou. secreto. Do ano passado para cá ele piorou. Não quero animar Você vocês. já conhece, Ele então piorou. você já sabe os Conheço, caminhos do conheço, há raciocínio. muitas entrevistas, muito tempo. Por isso que a gente chama ele, porque ele dá aquele choque na gente, né? É Natal, mas não sai se encantando, não. Não né? sai mesmo, sai Mas mesmo. qual é Tá o sai escrito seu aqui. enlouquecendo, presente do dia não. 26? Eu gostei dessa dica. Como é Ah, que é? e, ó, quando for a Páscoa, eu compro ovo de Páscoa na segunda-feira, depois Ah, da dá- Páscoa. dá Não na festa junina, né? É Você quase dá- assim que ele faz. Corre o risco de não ter aquilo que você estava querendo, mas aí você economizou, não comprou mesmo, melhor ainda.
Não, na verdade, assim... Mas que é a metade do preço é... Bom, a os gente aprende gastos isso com o com os presente de americanos, são Natal os reis do consumo, previstos... né? Os americanos fazem aqueles feriados no dia seguinte do O dia feriado. seguinte do Natal. No dia seguinte do Natal. maravilhoso. É um espetáculo. Você compra pra comprar. aqueles brinquedinhos pro ano que vem. Não é? Os berloques de pendurar na árvore de Natal. Inclusive. Mas eles também têm loja até de produtos de Natal que duram o ano inteiro, né? Eles também são... É verdade. Eles são danados, né? Eles são muito sedutores, porque eles são muito eficientes no que produzem, né? Eles produzem aquilo que você nunca imaginou que existia, não é? Um band-aid que vem com remédio, não sei o quê. Tem umas coisas que fascinam a gente. Não sei se é uma Eu ganhei outro dia de presente, nossa sabe por herança quê? indígena. Basta brilhar, que se deixa né? seduzir Basta brilhar que a gente pelos quer, né? brilhos e pelas pedras, mas... Sabe o que eu ganhei de presentes do dia? Um papel higiênico com nota de $. Ah, tem. E papel higiênico Aí colorido, você economiza caríssimo. para não gastar. Você não tem coragem. O meu já é um guardanapim com a carinha da rainha da Inglaterra. Acho que eu melhorei. Não, os papéis higiênicos coloridos são lindíssimos, carésimos. E já teve uma época... Pretos, vermelhos, azuis. Sabe o que eles faziam? Temáticos. Temáticos, Natal cheio de Papai Noel. Papel higiênico com historinha em quadrinho que você gasta mais para chegar até o fim. São muito absurdos. Mas vamos falou estratégia de marketing. Vamos ao Brasil. Os gastos com presente de Natal dizem as pesquisas que não vão chegar a R$500. 9 entre cada 10 entrevistados. Quer dizer, vai ser o Natal da lembrancinha. Natural que seja assim, natural. E é o R$1,99, né? E lá nos feirões, na 25 de março, A Rua da Alfândega. na Rua da Alfândega, em Madureira, lá no... Aí você tem que procurar a Madureira, a Rua da Alfândega, 25 de março, da sua cidade. Não é? Cada um no seu quadrado. Não é? Procurando, pechinchando. Mas há muitas lojas. Ontem mesmo eu vi uma loja em Copacabana, uma loja para turistas. Só tinha gringo. Mas tinha coisas muito interessantes. Porta-retrato a R$10. É claro que tinha uns cafonérrimos, você também não precisa exagerar e pegar logo aquele cheio de coisa brilhando. Mas escrito família, né? Não precisa. Mas tem uns bacaninhas, assim, todo prateadinho, que disfarça bem. Entendeu? Não acha que a gente fica mais criativo, de repente? A gente é obrigado, né? A gente né? bota mais um pensamento naquilo que a gente faria sem nem pensar, talvez, né? Vendo o lado positivo, né? É o lado positivo. Aí você vai escrever um cartão, né? Que não custa nada, mas você vai falar alguma coisa, né? De repente, a gente pode pensar nisso também, né? Pode decorar um cartão, simplificar umas coisas. Faz uma Bem foto. livre. Fazer uma coisa minimalista. Deem livros e CDs são muito mais baratos do que coisas Eu fiz mais caras. Saiu uma edição nova do meu livro, por causa da mesma coisa. O mais interessante é que nessa nova edição eu tirei o CPMF da planilha. E eis que o livro anterior é que vai ficar na moda, será? Será? Mas aí é o O seguinte... anterior que se chama barato, não? Ele ia subindo, chegou a R$35. Aí eu falei com eles, olha, faz favor, vou fazer uma edição nova, mas não faz abaixo de 30, porque eu não compro nada acima de R$30 em livro. Então, faz favor, eles passaram para 25. Olha que beleza, né? O mesmo livro, só mais novo. Mas o que Vende mais. A capa, Vende mais. o papel... Nada, eles amortizaram. É porque foi subindo, jogaram lá. foi indexado, né? Durante anos vai indexando, e não tem porquê. Foi uma grande coisa, agora está vendendo melhor. Mas você acha que, por exemplo, receber o 13º, digamos que seja uma pessoa que tem um 13º significativo e tem uma dívida compatível com isso aí. Ele deve quitar primeiro os cartões, porque o cartão tem juro maior que o cheque especial, né? Mas quando está com muito juro acumulado, negocia. Não vai sair pagando, não. Deixa para depois. Essa história de dizer, olha, todo mundo diz assim, paga primeiro o que é mais caro. O que está roubando você, o que está atochando você vai pagar primeiro, esquece. Tem que correr o risco porque ele cobrou uma taxa de risco. Aí você tem que pagar direitinho o quê? É o seu condomínio, tem que pagar o seu aluguel, tem que pagar a luz, gás, telefone. E o que está te explorando deixa. A empregada doméstica. Claro. Tem uma regra que é bom todo mundo ficar sabendo, que já me foi dito por banqueiro, por diretores de banco, etc. Hoje, acima de R$30 mil de principal, ninguém entra na justiça que vai gastar dinheiro bom em cima de dinheiro ruim. Então, vai se acostumando com negociação por uma firma de cobrança que passa para outra, que Ninguém passa entra para na outra. justiça, quer dizer, o banco não entra, a instituição financeira não entra. Exatamente eles.
Tem mais As lojas e os bancos não entram porque botar dinheiro bom em cima de dinheiro ruim. O que você acha de comprar em parcelas? Olha... Se for sem juros... Esse é que é o perigo, porque também soma as sem parcelas juros. depois. Não, mas você tem que somar. Tem que ter juízo, tem que ter juízo. Mas hoje... Mas é má vantagem, porque eles não dão desconto à vista, quase loja nenhuma dá. Eu hoje, por acaso, eu comprei um ar-condicionado para minha neta. Só neto é capaz de fazer ele gastar dinheiro, tenho quase certeza disso. Era em 10 vezes sem juros. Tem desconto? Nada, não tem. Falei, tudo bem, vou comprar a prazo sem juros, o dinheiro fica na poupança, e você fizer a conta da taxa da poupança com os 10 meses, etc., em R$1.000 você ganha R$30. Para jogar fora, não. Todo mês você vai lá e tira o dinheiro. Todo mês você vai lá e tira o dinheiro, pronto. Combina com o banco. O carnê vai entrar aqui, o cheque, o cartão de crédito entra aqui, tira da poupança. O que eu acho Até perigoso porque... é usar realmente cartão de crédito. Porque ainda ganha... você perde a noção. É um perigo. Porque cartão de crédito eu acho a coisa mais... Eu, sinceramente, acho assim, a gente só deve gastar aquilo que tem, sabia? Acho mesmo, porque você bota o cartão de crédito, depois você esqueceu que você botou aquele, você bota em outro, você bota em outro. Não tem nada que esquecer. Pois é, então melhor é não usar. Ah, bom. Isso é que mais me irrita numa loja dessas mais caras, quando você fica horrorizado com o preço de um perfume, por exemplo. Vou contar uma história minha. Eu olhei, eu estou afim de um perfume. Eu olhei o preço do perfume, o rapaz, o atendente chiquérrimo, disse 800, não sei quanto. Eu falei, nossa, ele falou, mas divide em 10 vezes. Sim, mas essas 10 vezes vão existir. E o perfume não vai ficar mais barato, né? Mas tem um efeito psicológico. Deixei o perfume lá, para quem quiser saber. Eu sou vítima do efeito psicológico, porque na hora que você fala assim, só 100 por mês, eu acho que a pessoa tem que ter uma cabeça extremamente organizada para fazer, por exemplo, essa sua técnica da banco, poupança. Isso não tem tem que ser profissional. Uma proteção que você arranja para você mesmo. Até do ponto de vista neurológico, desembolsar cédulas, dinheiro vivo mesmo, é diferente de comprar com cartão. Quando a gente tira uma quantidade de cédulas da carteira para pagar alguma coisa, a gente tem a exata noção de quanto ela está custando, né, pelo volume de cédulas. Eu gasto muito menos. E a gente, é como se a gente acionasse um mecanismo no nosso cérebro de dor. Quando a gente faz cartão, paga com cartão, uma compra de R$100 ou de R$1.000 é igual, porque é simplesmente... então é por isso que eu tenho mais dificuldade. Se eu tiver que pagar em dinheiro, eu sou mais econômica. Por isso que... Faz sentido, então? Claro, tem um mecanismo cerebral, né? A gente vê a compra com cartão, até com cheque, como simplesmente um teclar a senha, né? E a cédula não, a gente enxerga a quantidade de cédulas e o valor nominal de cada uma. Você vê o que está pagando. Então, por isso que os planejadores financeiros, os conselheiros financeiros dizem, a primeira coisa que a gente deve fazer se quiser botar as finanças em ordem é quebrar o cartão de crédito ou de débito, porque ele é um mau conselheiro. Isso me lembrou dos Delírios de Beck Bloom, que é um filme idiota, bobinho, assim, desses de Sessão da Tarde, e o livro também é uma coisa desse tipo, mas é muito engraçado quando ela congela o cartão. Depois, claro, ela vê uma Sharp verde, que ela enlouquece e mete o martelo no bloco de gelo que ficou o cartão. Mas durante um tempo ela conseguiu congelar o cartão. No congelador, no freezer. E é mais ou menos isso. Se você deixar o cartão em casa, você vai comprar menos. Por que o comércio americano é tão pujante? Por conta do crédito. Por conta do cartão. Do cartão, exato, do cartão. Quando você vai pagar em dinheiro nos Estados Unidos, eles passam, olham na luz, passam na máquina, fazem um drama. Então, o que o cartão faz? A taxa de juros é outra nos Estados Unidos. Sim, mas eles fazem... corrompe a gente. E o cartão tem um dado, faz. né? Ele inverte a relação. A gente é ensinado a economizar para comprar. Então, primeiro trabalha, sofre, economiza e daí sim tem o prêmio. O cartão faz o sentido inverso. Primeiro o prazer da conquista e depois a dor do pagamento parcelado em várias vezes. Ele inverte essa relação. Então, isso é muito sedutor, né? Isso nos atrai muito. Não é à toa que no momento que tem crédito, a economia tem um salto. Mas então o cartão gera pessoas imaturas, na verdade, é isso, né? Ele se aproveita do nosso imediatismo e da nossa dificuldade de conter o próprio impulso. E de toda a nossa história, quer dizer, do que seu pai falou, do que sua mãe falou, do que você carrega na sua carga genética e educacional, também, tudo, digamos né? assim. Valores, né? Valores, os valores, morais. você Mas falar, a não vou gente gastar tem... esse dinheiro, economiza, tudo aquilo vem à tona quando você vai gastar o dinheiro. Com o cartão, aquele coisa de dinheiro. Só que de daí plástico. um comportamento quase infantil, aquela coisa da gente querer tudo imediatamente e não ter paciência para esperar.
Claro que com a medida que a gente amadurece, a gente vai desenvolvendo essa capacidade, essa disciplina. Mas mesmo assim, diante de uma boa oferta, a gente é capaz de sucumbir. O cartão é essa boa oferta. Agora, essa é uma característica do consumidor brasileiro. Vamos pegar os Estados Unidos, que é assim, a terra do consumo. O dinheiro para eles é o cartão. Então, eles têm controle disso. Não pagam no cartão porque não tem dinheiro no bolso. Eles estão certos, não é um tem compulsivo. E tem aqueles malucos compulsivos, mas aí é marginal. Mas eles têm outra maneira de Outra lidar, maneira. né? Eles ganham bons salários, né? Então eles sabem como administrar. Eu acho também lá tudo muito mais barato. Do mês, Mas né? é que o brasileiro ainda está começando, né? Isso aqui é. A gente está aprendendo isso. Lá é mais barato do que aqui. Hoje melhorou muito, melhorou muito. Está todo mundo sabendo cuidar das suas contas, né? Não, aqui também. Está melhorando. Aqui que eu estou dizendo. Bom. Agora, a solução para o devedor, depois daquele inadimplente no SPC e no Serasa, a solução dele é fácil. Ele não tem mais cartão de crédito, não tem mais cheque especial, não compra mais em boleto, então só gasta o dinheiro que tem no bolso. É isso. 5 horas depois ele aprendeu. Pronto, é isso, só gasto o que eu tenho. Olha só, Mas uma oportunidade de aprendizado, então, né? De repente, Na marra. né? Na marra, ué. A gente só aprende apanhando, ninguém aprende O Globo de ontem mostra que os brasileiros tentam acertar suas contas e renegociação de débitos em atraso e tal cresceu 14% em 12 meses. Mas a cifra que representa o aumento de 14% em relação aos 21,8 bilhões de setembro de 2004, hoje em dia é 24,8 bilhões de dívidas a serem negociadas. É muita grana. Não é? Tem muita gente endividada. Então, cautela agora, canja e cautela, né? Canja de galinha e cautela não faz mal a ninguém. É a hora de aproveitar o provérbio. Porque a coisa está... Não é? Os juros estão altos, o consumo... E vem aí, apela, o Natal é muito... Né? Natal O que das crianças, essa restrição que nós estamos falando aqui? Fecharam lojas, menos trânsito na rua. É o quê? O pessoal que já viu que a situação está perigosa. Eu não estou desempregado, mas o meu vizinho está, o outro também. Pode acontecer comigo. Calma. Não vou comer mais fora, em casa é mais barato. Outra notícia de hoje, que está nos jornais, houve um deslocamento da massa de consumidores de supermercados para atacados de supermercado. Atacarejo. 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 Agora é divertido isso, porque os naturebas já vinham fazendo isso, né? Com as feiras orgânicas, com o coletivo, comprar no coletivo. Você adepta Os orgânicos são mais caros, muito mais caros. Não, mas se você comprar no coletivo... Você previne a psoríase. Não, mas as você pessoas investe comprando numa coisa holística. As pessoas estão comprando no coletivo, quer dizer, alguém está administrando isso, em vez de comprar na feira, 10 famílias compram aquela cesta de legumes e verduras e tal. Isso também virou... maravilhoso. É uma coisa meio compra que já... 10 quilos de batata e divide na família. E direto a moça que trabalha comigo lá em casa. Direto do produtor. Que a feira direto do consumidor. Produtor direto do consumidor. Tá uma nova relação... mentalidade, eu acho, está começando a surgir a partir de repente, a crise, ela gera mesmo a criatividade que eu falei brincando, a coisa do cartão de Natal. Claro. Mas gente que já passou outras crises se lembra muito bem de coisas... Instinto de autopreservação. Gente, lembra das festas americanas, anos 80? Cada um levava uma coisa e tal, leve a sua bebida... cada um levava aquilo que tinha em casa. Vai ser o nosso Natal e o nosso Ano Novo agora. Mais que nunca. Então vai ter que ser o brinquedo, o amigo oculto, o amigo secreto, como se chama. Como é que se chama no Sul? Amigo secreto. Secreto em São Paulo, no Rio é oculto, né? No Rio é amigo oculto. Mas enfim, oculto a secreto é a mesma coisa, né? As famílias grandes, os adultos, talvez... Antigamente tinha famílias que davam para as crianças e faziam amigo oculto só dos adultos, né? Eu acho que hoje em dia as crianças também vão dançar nessa. Né? Mas se nada der certo, do ponto de vista assim... e o nome acabar no Serasa, faz o quê? É o que nós estamos falando agora há pouco. Tem ido parar no Serasa com mais facilidade hoje em dia. Porque a provocação de ir para o Serasa, que para o fornecedor, para o banco, não faz diferença nenhuma, é uma medida coercitiva enorme para o consumidor.
e principalmente nessa época que ele quer voltar a comprar crédito para entrar daqui 6 meses, a realimentação do banco de dados. Serasa, SPC e outros, vamos usar o nome cadastro restritivo, é muito grande. Eu saio hoje porque eu renegociei, pus de uma forma que eu quero, eu paguei a primeira parcela, eu saí do cadastro, amanhã eu compro de novo a crédito e a própria parcela eu não pago ela depois daqui 60 dias. É real o que acontece isso. Mas e aí? Ele vai voltar para o cadastro, para o ano seguinte ele vai negociar de novo e vai. Só que nós temos alguns limites. E tem até a Páscoa. Até a Páscoa de novo para estar. Existem alguns mitos que eram bom a gente esclarecer. O devedor, ele acha que em 5 anos ele não deve mais. Aquele que não vai renegociar, aquele recalcitrante. Aquele que não vai pagar mesmo, né? Pagar, 171 mesmo. 171 mesmo, vamos chamar. Ele acha que em 5 anos ele não deve mais. Isso? Não é real. Ele simplesmente não vai ter o nome no cadastro, o Código de Defesa do Consumidor, já apoiando que veio a Constituição de 88, ela falou que os nomes ficam em cadastros restritivos 5 anos. Então, o nome dele sai. Por contrapartida, nós temos a dúvida da certeza e liquidez que os bancos não entram com ações. Então, eles usam a coação do nome no cadastro e durante esses 5 anos. E aí passa para ceder para uma empresa dessas cobradoras que te liga de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, qualquer hora, qualquer telefone, e chega o absurdo de ligar para os vizinhos, onde que na realidade é o dano moral, que o próprio chegam a ligar para vizinhos, tem inúmeras histórias disso, e é o dano moral que dá para entrar o consumidor. Mas me fala uma coisa. Por exemplo, acontece muito isso comigo. Pessoas que já trabalharam na minha casa, como funcionários, empregados domésticos e tal, eu fico recebendo esses telefonemas. A pessoa já saiu da minha casa há 6 anos, enfim, trabalhou 2 meses. Acontece muito isso. Eu não posso fazer nada, eu tenho que ficar mesmo aguentando esse telefone? Eu vou te explicar. Se a gente pegar os bancos de dados, vamos tratar especificamente a Serasa, e você colocar o CPF, num ponto lá tem os telefones. Cada vez que ela deu um cadastro, aparece uma lista de telefones e você teria de pedir exclusão neste banco de dados, que você não vai saber especificamente qual é, que hoje tem várias empresas. Você vai ser incomodada, é bem verdade. Eu sou muito prático, eu mato a pessoa, falo, morreu. E aí, normalmente, acaba saindo do cadastro. É mais fácil, pelo menos para mim está morto, não trabalha mais comigo. E eu resolvo dessa forma. Eu dou o endereço do São João Batista. Ele dá o endereço. Tal direitinho. Você vê que a técnica não é só minha. É cada solução. Mas eu não quero dizer que a pessoa morreu. Sei lá, sou supersticiosa, eu gostava daquele motorista, por exemplo. Eu não quero matá-lo. Então, a fórmula eu só gostaria que parassem com isso. A fórmula é achar e falar, negocia a sua dívida. Então, é falar, negocia a sua dívida, dê um novo telefone, dê onde você está, procure o credor, e aí você vai parar de ser incomodada sem ter nada com aquilo. Mas a pessoa não vai dar. Não vai dar, então mate, é mais fácil. Pelo menos não fisicamente. Simbolicamente, vamos deixar claro. Pelo amor de Deus. Mate simbolicamente, entre aspas. Uma então, coisa assim, na realidade é virtual. Isso. Os bancos, eles servem como um ato de coação hoje. Você vai ficar no banco durante 5 anos, vai ser excluída, não deixou de dever, só que para cobrar é uma ação ordinária de cobrança mais demorada. Mas aí o Evaldo já disse que ouviu de banqueiros que é acima de 30 mil... Eu acho que talvez... Abaixo de 30 mil se entra? Não entram, não. Nós temos alguns aspectos para entrar na justiça. A ação ordinária de cobrança, ela é muito demorada. Ela é cara, só no Rio de Janeiro, por exemplo, a taxa é 2% sobre o valor do débito, mais as custas de escrivão. Em São Paulo é 1%, e como a justiça é estadualizada, varia de estado para estado. Eu conheço o Rio e São Paulo, os valores da taxa judiciária. Segundo a demora judiciária, o judiciário está assoberbado. Então, as instituições vão demorar mais para receber. Não é negócio para a instituição. As dívidas que seriam para uma execução, que não é uma ação ordinária, que seriam mais rápidas, elas têm que ser líquidas e certas, fala a lei. Então, uma dívida... eu ia falar, cartão de crédito e cheque especial não é líquido e certo, porque foram tendo juros sobre juros, que é o anatocismo, e que não podem ser considerados líquidos e certos, não estão na ação de execução. Confissão de dívida, essa é líquida e certa, uma promissória que você assinou.
Aluguel, IPTU, IPTU é execução fiscal, já é um outro rito. Mas vai para a dívida ativa de quebra. E aí é executado fiscalmente. Executado. Não é o Código de Processo Civil, uma lei específica, 8.630, que executa, é sim líquida e certa. Então, condomínio agora está bravo. Tá? Mas o condomínio tem uma coisa melhor. Como a dívida e condomínio é o chamado prompt rem, adere ao imóvel, ele tem uma garantia. O imóvel não é protegido pelaquela lei do bem de família na dívida de condomínio. Então, ele tem uma ação de rito sumário, de cobrança. Vai leiloar o imóvel. Vai, no final, se não paga, vai leiloar o imóvel. Isso aqui eu li uma coisa também que eu não li, não prestei muita atenção. Na SEDAI é importante. SEDAI também é aquela que eu chamei... Sabesp em São Paulo e outras companhias. Porque as contas de água se multiplicam. E elas aderem ao imóvel. A maior conta dos condomínios é além dos funcionários. É a conta mais alta dos condomínios. E é isso. Tipo de dívida que adere ao imóvel. Vamos falar do imóvel. O imóvel responde? O imóvel responde. Se for uma casa, responde a casa e vai a leilão, porque é uma dívida que adere e que perde a proteção da Lei 8.009. Então, isso são as dívidas preocupantes. Empregado da casa, uma execução trabalhista. Empregado da casa, também o imóvel está... O imóvel responde? O imóvel responde. Olha. É uma das exceções da Lei do Bem de Família. Acidente de trânsito também, responde? Não, aí só se no acidente de trânsito caracterizar uma pensão alimentícia, vai ser uma indenização é uma coisa determinada. Mas se der uma pensão alimentícia para a família do vitimado, a pensão alimentícia perde a proteção da 8.009, também aí os imóveis pessoais e bens que guarnecem respondem. Então, você falou que água também? Água também. Então, vamos falar no escândalo aqui que só nesse país acontece. Campinas, os consumidores todos economizaram 25% no consumo de água. A concessionária da água faturou menos, aí aumentou 25% a tarifa. Pode isso? Isso foi um absurdo que saiu. Acredita, sabia, Leda? Não sabia. Tá aí, comi mosca nessa. Não Isso sabia. é um absurdo. Mas o que nós temos mau caráter essa concessionária de água, hein? Aí é uma combinação. Mas a bandeira vermelha, por exemplo, que nós temos usado constantemente, foi exatamente esse mesmo tipo de coisa, porque eles tiveram que gastar mais para produzir. Ora, se eu sou um mecânico que me custa mais a eletricidade, eu vou cobrar mais do outro, me custa mais o equipamento. Em compensação, as elétricas, todo o país, conseguiram as bandeiras baseadas exatamente que diminuição do gasto e aumento do custo de produção. Essas imoralidades de Campinas nós temos em nível nacional, na realidade. Meu Deus. Bom, enfim, então não adianta você ficar 5 anos sem pagar achando que você se deu bem. Não, a dívida, não se deu bem. Vai continuar devedor e qualquer hora pode, se houver uma mudança de mentalidade, de ajuizamento de ações, começarem a ser cobrados através de ações ordinárias de cobrança ou as chamadas monitórias, que é baseado em qualquer documento assinado, que é um rito intermediário. Eu vou fazer o seguinte, eu vou para o intervalo e vou falar da vida mais simples aqui com o nosso André, mas, de todo modo, eu acho que a vida mais simples vai implicar também na dívida, porque uma vida mais simples significa que você vai levar uma vida mais simples, você vai mudar para o interior, tem casos assim? Tem casos assim. Você vai ter um custo menor, então, no fundo, a gente está falando de economia, está falando de sobrevivência, de dinheiro e de dificuldades e de soluções, que era o nosso tema também aqui. Eu vou para o intervalo e volto já já. Sem Censura, um programa da TV Brasil. Estava aqui falando mais que a boca, mas também eu vivo disso, né? Que é de falar, então vamos falar. Vamos falar agora de Por uma Vida Mais Simples, que é o livro do André Calduro D'Angelo. Por uma Vida Mais Simples conta histórias de personagens, trajetórias da simplicidade voluntária no Brasil. A simplicidade voluntária é um trabalho voluntário ou é uma vida de simplicidade? Não, é uma vida de simplicidade cuja decisão não é pressionada por falta de oportunidades, falta de dinheiro e coisas assim. Não tem sofrimento, é escolha. Não tem sofrimento, é escolha. Né? Então, por isso é diferente da pobreza. A pobreza é involuntária. Então, a simplicidade voluntária é um movimento que surgiu nos Estados Unidos. Nem posso dizer um movimento, porque ele não é tão organizado, mas uma filosofia de vida que surgiu nos Estados Unidos, principalmente na década de 70,
e que foi crescendo e que começou a ganhar adeptos por lá e que nos anos 90, anos 2000, chegou ao Brasil com uma boa divulgação através da internet. No momento que eu tomei conhecimento da existência dessa filosofia, de pessoas que eram adeptas dela, eu resolvi pesquisar o assunto, né? Correr atrás de casos de pessoas que tinham tomado decisões de simplificar suas vidas. Como é a sua formação, André? E eu sou administrador. A minha área de formação e na pós-graduação é o marketing, por exemplo. Nossa, então, tudo isso que a gente estava falando... Não. Mas hoje a neurociências tá Não, tá quando você estava falando, eu achei que tinha um pé nisso. Mas, então, até muita coisa que me chamou a atenção é que na minha área de formação a gente entende, ou é levado a entender, que todo mundo vai querer levar uma vida igual. Que é a vida de querer comprar mais, de querer subir na carreira, de ganhar mais dinheiro, etc, etc. No momento que algumas pessoas optam por renunciar a isso e tomar um outro caminho, aquilo me chama atenção e eu vejo que tem histórias interessantes ali. E foi daí que surgiu a ideia de fazer o livro, né, que é composto por uma série de entrevistas com pessoas de todo o Brasil que, em algum grau, simplificaram suas vidas. É muito interessante. Sabe que a Dádia Squarizi, que é uma escritora, uma jornalista, que colabora que é colunista do Correio Brasiliense, é uma professora de português, tem livros que eu adoro particularmente, de regras gramaticais, porque ela tem um jeito muito coloquial, muito simples de traduzir aquelas regras chatas de português. Ela não é chata, ela é bárbara. E ela fez isso, essa opção pela simplicidade. Trocou uma casa gigante em Brasília. Ela contou isso aqui no programa, por isso que eu posso contar sem estar cometendo nenhuma inconfidência. E trocou para um apartamento menor, trocou o armário, o número de bolsas. É impressionante. E se sentiu muito mais leve. Eu estou vendo que a Danusa Leão, que assina o prefácio do seu livro, você tem na quarta de capa uma colocação dela, né? Que ela foi diminuindo os excessos. E no início nem ela sabia que tinha começado isso. Também pode começar assim, né? No caso da Danusa... Sem uma intenção inicial. Ela conta foi quase acidental. Ela é uma pessoa que já se mudou muitas vezes ao longo da vida e ela quase que impulsivamente gostou de um apartamento ali em Ipanema, menor que o dela, e comprou. E daí ela se deu conta que ela teria que mudar para um espaço que era metade daquele em que ela vivia, ou seja, discos, livros, roupas, bolsas, tudo isso ela teria que adaptar para o novo local. Ela sofreu muito nesse processo, ela conta isso, só que ela consegue, ela faz a mudança, as coisas couberam, sobrou espaço no closet dela, ela comenta, e aí hoje ela ainda fala que ela poderia se desfazer de roupas, ainda poderia, e é mais ou menos como a gente estava comentando, né, no Natal da crise, em que a gente é mais criativo e aprende que consegue presentear e festejar sem necessariamente recorrer ao consumo, a gente também, se adaptando, aprende que talvez não precise necessariamente de certas coisas que a gente chamava de dispensáveis. Né? Então, seja lá... A gente tem uma capacidade de se adaptar extraordinária, o ser humano, né? Total, total. Então, seja para o bem, né? Seja na afluência, subindo o padrão de vida, seja reduzindo, a gente consegue lidar com isso. Né? Eu acho que talvez a gente tenha dificuldade de reduzir quando é obrigatório, né? Quando é uma coisa decorrente de um infortúnio, do infortúnio, da perda, e você ficar agarrado com aquela perda. Mas se for uma escolha, né? Ou se você souber lidar com aquela situação, pode ser bom. E se a gente for... A gente estava falando disso, incrível, que pode ser a crise, pode ser criativo. Né? O Leone, o cantor, é que fala, já tive carro e grana e convites para qualquer lugar. Hoje eu só ando a pé, mas continuo a andar. Então, é um pouco disso. Né? O Leone é um cara incrível. Né? Ele tem muito dessa pegada. Ele fez um CD do financiamento coletivo, veio aqui, foi tão legal. Ele é muito zen, né, assim, nesse sentido. E acho que ele aprendeu muito, acho que a Verônica deve conhecer esse ambiente de gravadora, da pressão comercial, divulgação, enfim. Todos nós. Que inebria muito, né, e que te leva a uma situação que, de repente, mais tarde, ela pode se mostrar falsa e não se manter, né.
O livro tem, você faz entrevistas ou você faz um texto geral e inclui as pessoas no texto? Eu faço um texto. Na verdade, eu faço todo um histórico da ideia de simplicidade, não só da simplicidade voluntária. Então, vem desde os gregos a ideia de que deveríamos levar uma vida mais simples para nos concentrarmos naquilo que importa, que interessa. Chega até o século XX com a ideia de simplicidade voluntária, que é uma ideia que surge nos Estados Unidos e que é muito relacionada ao consumo, ou seja, reduzir padrões de consumo para poder diminuir a quantidade de horas trabalhadas e, com isso, ter mais tempo para se dedicar a outros interesses. A si mesmo, né? A espiritualidade, a família, os amigos. E chego aos casos brasileiros que estão divididos em 4 eixos. Eu trato do ponto de vista do consumo, no qual está incluída a Danusa Leão e outras personagens. O do trabalho, de pessoas que em algum momento chegaram a uma saturação da sua relação com o trabalho e optaram por menor renda e mais tempo livre, uma vida mais frugal. Espiritualidade, né? Então tem casos de pessoas que vão morar e passar uma temporada em centros budistas e daí aquela noção toda do desapego do budismo está presente. E finalmente a motivação ambiental, tem pessoas que adotam a simplicidade por uma motivação ambiental, menos danos ao meio ambiente, que é um pouco daquilo que a gente falava antes de arquitetura, de agricultura orgânica, enfim. Então. Agora os depoimentos são muito interessantes. O Ricardo Sete, por exemplo, fala uma coisa na quarta de capa muito boa, né? Começou a ficar preocupado, ele diz assim, comecei a ficar preocupado com a vida estéril que eu levava. Reuniões intermináveis sobre coisas que já não me interessavam. A carga de trabalho era cavalar, não saía do trabalho antes das 9h30 da noite, chegava às vezes às 8 horas da manhã. O Ricardo, um jornalista que ascendeu um cargo executivo e ele percebe que nessa transição, embora ele ganhe melhor, ganhe mais responsabilidades e talvez mais status, aquilo não gerava a satisfação que o trabalho jornalístico gerava antes, né? E ele vê os filhos, e isso é interessante, é o exemplo dos filhos, vivendo em Barcelona, com uma vida muito mais simples, porque, entre outras coisas, dispõe de serviços públicos melhores, como, por exemplo, transporte coletivo, mas vivendo em apartamentos de 20, 30 metros quadrados, mas levando uma vida mais frugal, mais simples e mais feliz. Então, ele e a esposa, a Márcia, seguem o exemplo dos filhos. Eles, quando vão passar temporadas em Barcelona, eles alugam um apartamento que tem 1/10 do tamanho do apartamento que eles viviam no bairro Nobre, em São Paulo. E eles, mesmo morando numa cidade diferente na Europa, ele ainda gasta menos do que vivendo em São Paulo. É aquela coisa de dependência do carro, daí vai no estacionamento, o estacionamento é caro, todos os serviços, coisas caro. Assim, tudo caro, né? Eu acho muito interessante como proposta. Eu poderia, por exemplo, ser um personagem desse livro. É mesmo? Eu estou pensando aqui tudo que você vem falando. Por exemplo, eu fui lendo... É um processo, como você falou da Danusa. Não é um processo fácil, porque é um processo onde você revê valores, na verdade, né? Então, eu acho que é o conjunto da obra. Eu acho que tem a espiritualidade, eu acho que tem a sustentabilidade do planeta, eu acho que tem valores que já estão defasados, de egos e vaidades, de indústrias, né? Que você acha que você tem que ter o carro, porque aí você vai ser uma pessoa que chegou em algum lugar, né? Então, isso vai sendo construído devagarzinho. E você foi mudando isso? Eu mudei para Ipanema e um dia eu falei, esse carro, ele é um estorvo, ele não é... As relações, você começa aquilo que você falou da doença também, você tem a doença, mas a doença não me tem, né? Então, assim, eu posso optar em ter um carro ou não, eu posso... Eu vou experimentar, vou ficar 1 ano sem carro e ver como é que eu me saio. Eu me saio maravilhosamente bem, se você quer saber. Porque você começa a criar situações de trabalho próximas ou você organiza a sua vida. É um processo de reorganização, sabe? E não é um processo de empobrecimento, você rever o seu olhar. Você sabe que esse negócio do carro me comove especialmente porque eu fico sempre preocupada se eu liguei meu carro, entendeu? Ou seja, eu não uso o carro. Pois é, eu comecei a ver que o carro estava guardado na garagem. Eu estou começando a apurrinhar alguém para ligar o carro. Meu Deus, tem que andar nesse carro. A gente está usando... Virou uma obrigação. Na verdade, eu não preciso desse carro. Mas a gente é mulher, então acha que o carro é autonomia, né? Mas eu tenho que ter, porque eu preciso de uma independência. Né? E se acontecer alguma coisa. Mas não aconteceu nada nos últimos 2 anos que tenha justificado eu ter um carro e eu não... Raramente Pense nisso. Eu começo a pensar nisso.
E essa coisa de reduzir o tamanho do apartamento que a Danusa falou também é uma ideia interessante. Eu acho que são novos tempos E a gente também, tem muita né? coisa que a gente não precisa, né? Certamente. E que a gente acha que precisa. Não, eu não guarda-roupa. Aí é brincadeira. Né? Uma questão Eu sempre quase que desocupo, ideológica. tiro e fico lá pensando por que E o apego? E o apego? apego. Ai, aquela blusinha que eu Eu comecei usei, aquele né? namoro, ainda dá, se apertar aqui a gente ainda... Aí você fica com 2 closets, né, de coisa, de memórias, né, que não servem para nada, na Meu verdade. filho que fala, né? seu telefone não fotografa, não? Por quê? Fotografa isso, guarda. E guarda, E tira daí. Mas assim como a doença não pode nos ter, as coisas não podem nos ter, né? A gente fica, às vezes, refém das essa coisas. ideia Né? que Mas É. isso é uma A questão Luna de falou, é pra educação vida, não é pra de valores. doença. Uhum. Eu acho que a gente está voltando, quer dizer, a gente está voltando não, porque eu acho que não existe valor. O valor ficou sendo o quê? Aquilo que você bota em cima, aquilo que você tem. Você deixou de ser um ser humano, você passou a ser aquilo que você representa pelo que você tem. Então, se a gente for fazer uma revisão de valores da nossa sociedade, isso que você está falando de uma vida mais simples. Eu tive agora num congresso em Copenhague e nós fomos para um serviço de dermatologia onde o professor, sabe até que horas ele trabalha? Até às 3 da tarde. E sabe por quê? O que eles dizem e se ufanam? Eu não preciso ter o carro mais maravilhoso, eu não preciso ter a casa mais maravilhosa. E ele publica nas melhores revistas do mundo, entendeu? Então, é a ideologia que predomina no nosso Estado brasileiro, cópia do americano, não por acaso é lá de que surgiu, o consumo é que é o importante, entendeu? Vou Nem dar que um seja depoimento bolsa do- falsa, fake, comprada de Olha ó, quanta mas eu quero bolsa ter uma fake bolsa. que tem na rua. Se pelo você amor de olhar, Deus. né? Se você Então, na olhar realidade, assim, você vê é as valor. pessoas todas usam grifes. Tudo falso, mas precisa ser uma grife. Eu vou falar do livro do André, porque eu vou inaugurar hoje, por conta dessa conversa que a gente está tendo. Todo ano a gente faz no Sem Censura uma lista de livros, sobretudo livros e CDs e DVDs. Mas ficando nessa área cultural de sugestões de presente de Natal, eu vou abrir com esse do André. Claro que eu vou abrir também com o DVD da Verônica, mas eu vou abrir simbolicamente com o livro do André, porque eu acho que é um símbolo de uma história. E o Carlos Alberto Capra, que eu não sei quem é, Um arquiteto de Porto Alegre. ele diz, nossa sociedade é baseada... Ele corrobora o que você diz. Nossa sociedade é baseada no ter para ser. A roupa da moda, a etiqueta, a marca. Quando a gente descobre que não tem nada disso traz felicidade, é o grande momento. Então, talvez a gente esteja favorecendo a crise, esteja nos levando a esse momento também, que é um momento diferente de reflexão e de reforma pessoal. Não por acaso a simplicidade voluntária ganhou impulso nos Estados Unidos na década de 70 com a crise do petróleo. Ou seja, quando os americanos foram quase que empurrados a rever valores, né? E ela, de tempos em tempos, é relembrada e recuperada quando os Estados Unidos passa por um mau momento econômico. André, você deve ter visto um filme, I Am. Não. Você vai gostar, muito, muito. Vou ver. É o diretor, Eu trazido como eu sou mesmo, assim. um diretor famoso nos Estados Unidos, ele ficou super milionário, promovendo Jim Carrey, o Eddie Murphy em comédias, riquíssimo. Aí um dia ele fazendo um trekking de bike, tem um acidente e fica meses. Mudou a vida toda, aí começa o filme todo passar só com especialistas. Você tem que ver, porque tem vários depoimentos intelectuais, etc. Quase um documentário. E aí vai dizendo a base de tudo e ele fica assim, poxa, eu tinha uma casa assim em Los Angeles, aí comprei em Beverly Hills, aí em Hollywood, que vai crescendo, crescendo. Quando ele voltou do trauma dele, da doença, ele olha assim, e eu nunca andei aqui nessa parte da casa, que coisa nova, para que eu preciso disso? Eu quase fiquei sem nada. E aí ele entra numa outra situação e para com esse negócio de consumir, crescer. Ele Vale se a pena. ilumina, ele vê a luz, nesse processo. Vou assistir. É Vou maravilhoso. assistir. E ele continua trilhardário, ele só passa a E questionar. tem no Netflix, essas coisas? Tem, deve ter, né? É ótimo. Tem. Tem.
Tem DVD para vender. Então, vamos ver. Eu adorei E agora eu vou esse falar. seu livro, eu tô curiosa. Agora eu vou falar do DVD da Verônica. Ah. O DVD da Verônica é um luxo só, é o melhor dos luxos, porque tem a participação especial de Milton Nascimento, de Roberto Menescal. Tem a Verônica, linda, num grande momento, cantando demais. Tem tipo um medley essa primeira faixa? Tem vários tem agrupamentinhos Maísa, assim, de canções, né? Ai, pra que gente delícia. dar o todo. Foi gravado em Juiz de Fora, né? Mentira. Te juro. Olha, então, gente, é muito especial. Ele fez parte de uma turnê por cidades mineiras e a gente fez a gravação ali Em Juiz de Fora. na sua Não, cidade. tá vendo? Não tô falando, eu nem sabia. Mas foi maravilhoso, foi um momento muito especial. E foi onde, hein? A gente gravou ali no Cultural Bar, né? Muito bom. Adaptamos, transformamos, dirigido pelo Darcy Burger, a direção musical do Serginho Chiavasoli, que daqui a pouco vocês vão ver aí. Estela Miranda dirigindo o show, né? Eu falei que é um luxo. É só uma galera muito afinada. Gente, tem assim, o Barquinho, tem Samba de Verão, tem Garoto de Ipanema, tem BCM Múltiplo, tem Influência do Jazz, o Carlinhos Lira, tem Chega de Saudade do Maestro, incrível. Antônio Brasileiro. Na verdade, Ai, meu é um Deus. roteiro que É um a gente sonho, pensou hein? assim. Eu, a Estela e o Menescal, né, que fez a curadoria do roteiro. Contar um pouco das minhas influências, das coisas que eu gosto. Fala muito da década de 60, né, que é onde a gente acha que muita coisa... O século vem Muita vindo, coisa vindo, começou, vindo, e ali no meio do século tudo floresce, né? E aí sai apontando caminhos que até hoje são caminhos apontados ali naquela meiuca do século. Então a gente acha que essa década de 60 ela foi rica nesse sentido, né? Veio vindo do samba canção, do bolero, e aí veio Jovem Guarda, Iê, Beatles, Clube da Esquina, sabe? Vai aquela bossa nova, né? Muita coisa interessante. Foi muito rico, né? Foi muito rico e é até hoje, porque tudo que aconteceu ali de alguma maneira é muito atual, não é datado. Essas canções, elas não estão datadas. São para sempre. São para sempre. Falam de coisas que são de hoje, é o Rio de Janeiro de hoje, é o barquinho que poderia estar no mar hoje, sabe? E aí eu vim com a minha leitura, né? Assim, atualizando nas sonoridades, nos arranjos e tal. Então, é um pouquinho da minha história musical. A gente quer muito ouvir. E vai ter, né? Você Vai, acompanhada pelo Sérgio. E teremos o show Sérgio agora, Ki. né? O Sérgio Chiavasoli, que é um luxo, que fez a direção musical do show e vai estar fazendo a direção musical do show que a gente vai fazer agora 10 de novembro, na Miranda, ali na Lagoa, né? Rio de Janeiro. Venham do Brasil. Se você estiver por aqui, vá, senão como contrate, né, Verônica? Não, mas vai ser... Isso é mesmo uma hipótese, gostoso. né? Se você não estiver por aqui, você leva ela para aí. A gente vai. No sul ao nordeste, vai ser um bom passeio pelo Brasil. O Brasil inteiro gosta dessas canções. Pois é, a gente gosta, né? Claro. Falei, Menescal, e a gente tem que divulgar as canções que são o máximo, porque a gente fica reclamando. Mas a música tá assim, porque não sei o quê, porque caiu o nível. Então vamos mostrar as músicas de sempre, que são lindas. São lindas. Né? Com novos arranjos, com novos olhares, com novas interpretações e que são eternas. Atualizar, né? Atualizar, revitaliza. Agora é engraçado porque eu acho um momento fervilhante em termos de pessoas novas, cantores novos, compositores. As pessoas não ficam reclamando. Eu adoro tudo que está sendo produzido, mas eu gosto também de pisar nesse lugar de pessoas que foram revolucionárias naquele tempo. A Luiz de Oliveira, que criou elenco, né? Ele foi... tudo que a gente está fazendo agora, ele já fez lá. Não tem gravadora, ninguém quer contratar os artistas, ele sente que tem um movimento, ele abre um selo sem grana, aí cria uma estética das capas, né? Da elenco e tal. E então, eu entrevistei o capista da elenco, que agora eu vou esquecer o nome. Talentosíssimo. Incrível. Já está um senhor maravilhoso. Eu sei o nome dos dois, é o fotógrafo que fazia as fotos estouradas. E é o designer, que veio com a branco, o preto. E agora me deu assim, eu virei uma burra nesse momento, porque mas o nome é rápido. Não, eu vou sair daqui, sim. O Menescal vai me bater. Não, a gente vai tentar lembrar. Até o final do programa. Até o final do programa. A gente vai... Eu vou encerrar esse bloco para a gente pensar um pouco e você já vai ali para o nosso Censura Music Hall. Ok, Music Hall, sem censura. Verônica estará ali logo depois do intervalo,
cantando parte do repertório desse DVD, que também é um CD? É o CD e um que DVD. Também é um CD. Já, já. Sem Censura, um programa da TV Brasil. Ó, já está no ar, então vamos fazer o seguinte, a gente pesquisou rapidinho aqui, César Vilela, o grande autor das capas de elenco, Chico Pereira, o fotógrafo parceiro dele, e o mais engraçado é que eu acabei de descobrir uma entrevista dele no UOL, em que ele diz, eu e o Chico Pereira, meu parceiro que fazia as fotos, não ganhávamos nada para fazer as fotos, era tudo na base da amizade, fazíamos por acreditar naquilo, e aquilo era elenco, a elenco foi a primeira capa, primeiros CDs, os primeiros discos que eram vinil, não era CD, Nara Leão, Tom Jobim, Roberto Menescal, Maísa. César abusou do minimalismo, ajudou a criar a imagem da própria bossa nova, elegante, discreta, moderna, ousada. Então, eles, os autores da capa, que também batem com essa simplicidade que é Por uma Vida Mais Simples, que é o livro do André Calduro D'Angelo, que a gente sugeriu aqui. Tem a ver com o que a Verônica Sabino, que está lançando o DVD, acabou de falar com a gente. Ela está ali acompanhada pelo Sérgio Chiavasoli. E a gente vai ouvir, Verônica. Auxílio Luxuoso do Sérgio. Podem me chamar e me pedir e me rogar, e podem mesmo falar mal, ficar de mal que não faz mal. Podem preparar milhões de festas ao luar, eu não vou ir. Melhor nem pedir, eu não vou ir, não quero ir. E também podem me intrigar e até sorrir e até chorar, e podem mesmo imaginar o que melhor lhes parecer. Podem espalhar que eu tô cansada de viver e que é uma pena para quem me conheceu. Eu sou mais você e eu. Se é tarde, oh, me perdoa, mas eu não sabia que você sabia que a vida é tão boa. Se é tarde, oh, me perdoa, eu cheguei mentindo, eu cheguei partindo, eu cheguei à toa. Se é tarde, oh, me perdoa, trago desencantos de amores tantos pela madrugada. Se é tarde, oh, me perdoa, eu vinha só cansada. Ai, se é tarde, oh, me perdoa, mas eu não sabia que você sabia que a vida é tão boa. Se é tarde, oh, me perdoa, eu cheguei mentindo, eu cheguei partindo, eu cheguei à toa. Se é tarde, oh, me perdoa, trago desencantos de amores tantos pelas madrugadas. Se é tarde, oh, me perdoa, eu vinha só cansada. Cansada, cansada. Maravilhoso. Olha só, esse DVD da Verônica vai ser lançado dia 10 de novembro, oficialmente, no Miranda, às 9h30 da noite, com um show. A primeira música foi Você e Eu, Carlinhos Lira e Vinícius de Moraes. A segunda, Se a Tarde Me Perdoa, que alimentou o mesmo Carlinhos Lira, queridíssimo, com o Ronaldo Boscoli. Arrasou. E arrasei, né? Eu vou agradecer a vocês, Luna Zulay, por falar de psoríase, o André por falar de A Vida Mais Simples, Alfredo Leon falando da Serasa SPC, Luiz Carlos Zeva de suas dicas de economia, a Verônica que falou do DVD, o nosso Sérgio que veio aqui com o auxílio luxuoso dele, Chiavasoli, nos dá força. E vou dizer que eu vou explorar mais a Verônica, tá? Você é convidada num lugar especial
na Miranda, e eu vou cantar para você. Tá bom. Agradeço a todos, claro, a vocês por estarem nos assistindo. Boa tarde, boa noite, até amanhã. Até amanhã não. Hoje é sexta. Não, hoje é quinta, até amanhã sim. Se Deus quiser, a gente se vê, não é? Se Ele quiser, Ele quer. Vai lá, Verônica. Eu nem posso acreditar. Doce é sonhar, é pensar que você gosta de mim como eu de você. Mas a ilusão, quando se desfaz, ai, dói no coração de quem sonhou, sonhou demais. Ah, se eu pudesse entender o que dizem seus olhos, sim. Promessas fiz projetos, pensei tanta coisa, e vem o coração e diz que só em teus braços, meu bem, eu ia ser feliz. Eu tenho este amor para dar, o que eu vou fazer? Eu tentei esquecer e prometi apagar da minha vida este sonho, e vem o coração e diz que só em teus braços, meu bem, eu ia ser feliz.